Bem, quando os apóstolos estavam em Jerusalém e ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Essa é uma frase bastante interessante que está no livro de Atos. Em outras palavras, o que está acontecendo é que Pedro foi uma pessoa enviada. Algumas pessoas acham que Pedro é o chefe da igreja, mas se você está à frente da igreja, você não é enviado. Mas Pedro foi enviado. Ele foi enviado pelos outros apóstolos. Pedro e João foram enviados para confirmar os convertidos. Atos 8,14. E nós lemos em Atos 8 que Pedro repreendeu um homem chamado Simão que era um feiticeiro. No versículo 18 diz assim: Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder. Então Pedro mostrou a Simão, embora este se declarasse um crente, que ele ainda estava preso pelos laços amargos da iniquidade. Mas Pedro lhe disse: Que tua prata siga contigo para destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Como é tristemente enganada a pessoa que pensa que pode comprar ou trabalhar para receber qualquer coisa do Deus Todo-Poderoso. Como um homem poderia comprar o poder de Deus? O texto de Efésios 2 nos diz no versículo 8: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Após a crucificação, sepultamento e a ressurreição de nosso triunfante Senhor Jesus, antes da sua ascensão, Jesus disse aos seus discípulos em Atos 1, versículo 4, que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Deus Espírito Santo foi enviado pela promessa de nosso Senhor, vindo de nosso Pai Celestial, exatamente no dia de Pentecostes. Você já desejou o poder de Deus sobre a sua vida e o seu ministério? E você achou que era tudo sobre você? Atrair a atenção para você, para que de repente você possa ser a número 1 no topo de todos os cantores que cantam para Jesus? Não, isso não tem nada a ver com você. O poder é para que você testemunhe de Jesus em todos os lugares até os confins da terra. Depois de testemunhar a ascensão do Senhor Jesus Cristo, os discípulos voltaram a Jerusalém, conforme lemos em Atos 1, versículo 13. Subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e os outros discípulos. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Aliás, essa é a última vez que lemos sobre Maria e com os irmãos dele. Dos meio-irmãos que chegaram a conhecer o Senhor, ouvimos bastante sobre Tiago e Judas. Num daqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, e ele era o líder natural, e disse: Havia cerca de 120 pessoas lá. Irmãos, disse ele, era necessário que a Escritura fosse cumprida e que o Espírito Santo predisse pelos lábios de Davi sobre Judas Iscariotes, que agiu como guia daqueles que prenderam Jesus. Pois ele foi contado entre nós e recebeu, por divina partilha, sua porção neste ministério. Pedro então descreveu o que aconteceu, a morte suicida de Judas e o dinheiro que foi usado para comprar o que foi chamado de campo de sangue. Judas, que havia traído Jesus, foi muito triste. Ele tinha uma cota na porção do ministério e isso aconteceu com ele. Pedro então citou os Salmos 69, 25 e 109, versículo 8, quando ele disse que outra pessoa deveria substituir a posição de Judas. E observe os requisitos que lemos em Atos 1, 21. Então um dos outros homens que nos acompanharam, a nós, os apóstolos, durante todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, desde o batismo de João no começo, até o dia quando ele foi levado do nosso meio. Um destes homens precisa juntar-se a nós e tornar-se uma testemunha para testificar de sua ressurreição. Esse era o testemunho mais crucial e que tivesse visto Jesus vivo. Se eles precisavam desse testemunho crucial, por que não falamos com mais frequência que Jesus Cristo está vivo?
Ele não apenas venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos. Quão importante é esse requisito para um apóstolo? Mas como é triste também quando pensamos em Simão, o feiticeiro, e em Judas Iscariotes, e no que o amor ao dinheiro produziu na vida deles, que os induziu ao erro. E que privilégio Judas teve. Que triste ele tê-lo usado tão mal. Que Deus tenha toda a sua vida e todos os seus bens, e que seja apenas Jesus. Amém.